Esperando contra a esperança. Romanos 4, a partir do 18, nós vamos até o 25. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também isto lhe foi atribuído para a justiça. As palavras lhe foi atribuído, foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Amém. Esperando contra a esperança. Hoje, o versículo 18, que é a base para a nossa meditação, personagem aí dessa noite, Abraão. Abraão que esperou contra a esperança. Meu irmão, minha irmã, como é que está a sua esperança nesses dias? Como é que está o seu coração? Como está a sua mente? Você está esperançoso, esperançosa? Como está aí essa luta? Nós falamos algum tempinho atrás sobre a batalha pela mente. E talvez você esteja como Abraão, tendo que esperar contra a esperança. A história de Abraão começa em Gênesis capítulo 12. Abraão é o pai da fé. Deus se revela àquele homem, lá na cidade de Ur dos Caldeus. Deus chama aquele homem, Deus se revela a ele. Deus lhe faz promessas, e a promessa de Abraão é muito conhecida, que os seus descendentes, a partir de Abraão, eles seriam uma grandiosa nação. Nações viriam dele. E de fato, essa promessa se cumpre, porque a Bíblia é um livro de promessas. Promessas que se cumprem. Se cumpriu essa promessa em parte na vida do povo de Israel. Todo o povo ali do Antigo Testamento, descendente desse homem, a promessa, aquilo que foi revelado, Deus se revela ali ao patriarca, para que ele cresce naquilo que Deus estava falando com ele. E algo que nós precisamos entender na história de Abraão é que, muito mais do que uma grande nação, estava em jogo ali. Em Abraão nós temos a história da redenção, o início dessa história. Abraão é o pai da fé, e nós aprendemos com este patriarca que Deus está conduzindo a história de maneira soberana. Quando eu olho para Abraão e todo o contexto, tudo aquilo que ele viveu, aqui nós estamos vendo um pedacinho apenas da história, uma referência de Abraão. Mas quando eu vejo a promessa sendo realizada ali, no povo de Israel, sendo realizada na igreja, sendo realizada no mundo inteiro, eu louvo a Deus porque Deus é um Deus que age de maneira soberana na história. Creia nisso. Nós estamos vivendo esses dias e o agir de Deus ainda continua sendo soberano. Às vezes parece que a história da humanidade é um trem desgovernado, mas calma, Deus está no controle. E é comum nós dizermos, que Deus é soberano, Deus está conduzindo a história de maneira geral. Mas essa afirmação às vezes deixa Deus muito distante de nós. Além da história geral, além de tudo que acontece neste mundo, Deus também está conduzindo a história da sua vida. De maneira geral, Ele governa todos os reinos, os governos, os países, todas as fronteiras.
mas de maneira particular e especial, Ele está cuidando da sua vida, do seu coração, do seu pedido de oração que você fez hoje, das suas lágrimas que você tem derramado diante de Deus. Ele é soberano, mas Ele também é um Deus que cuida aí do nosso coração, que nos fala em particular. E essa realidade fica muito clara quando nós olhamos para Abraão, quando nós olhamos para Sara e para Isaac, uma família. Deus agindo de forma soberana, mas também Deus agindo de forma misteriosa. O nosso Deus, Ele é todo poderoso, mas Ele também é um Deus misterioso. Nós não sabemos como é o agir de Deus. Nós muitas vezes temos dúvidas, muitas vezes nós ficamos inquietos, incertos, mas Ele continua sendo soberano. Aqui no livro Carta aos Romanos, nós temos este destaque. Um Deus que se revela de maneira pessoal, não apenas de maneira geral, universal. No livro de Romanos, nós temos esse Deus que se revela por meio da nossa consciência, por meio da cultura. Deus, Ele é um Deus criativo. Ele se revela por meio da sua palavra, por meio da lei, por meio da natureza. E nós sabemos que Deus se revela de maneira especial, máxima, em Cristo Jesus. Um Deus que se revela. Ele poderia se revelar um Deus ali impiedoso, um Deus que já viria e destruiria tudo. Pelo contrário, Ele se revela e produz salvação para todo aquele que nele crê. É assim a carta aos Romanos, um Deus que se revela de maneira maravilhosa. Sim, podemos falar que Romanos revela a graça de Deus de maneira maravilhosa. Mas também, preste atenção, Romanos também fala da condenação. É um Deus que se revela em graça, mas é um Deus também que revela a sua ira. Logo no início de Romanos 1,18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da injustiça suprimem a verdade. É um Deus gracioso, um Deus todo-poderoso, mas um Deus que, quando precisa revelar a sua justiça, Ele revela a sua justiça. Ele revela graça e misericórdia. Mas nós não podemos nos esquecer a respeito da santidade de Deus. Um Deus 3 vezes santo. Um Deus que revela o seu caráter justo e perfeito. Hoje nós entendemos o nosso contexto de mundo, de lutas, de catástrofes, fruto da rebelião e do pecado. Algumas pessoas não entendem a Deus ou demoram para entender, olhando para a criação, olhando para o mundo e dizem, olha, mas como um Deus bom cria um universo, cria um mundo assim tão desigual? E aí nós precisamos da revelação bíblica, que diz que é isso que nós vivemos hoje, fruto da rebelião, fruto do pecado. Leia Romanos, você vai entender um pouco mais essa realidade. Um Deus que se revela de diversas formas, mas homens com seus corações duros, embrutecidos pelo pecado, ocultam ali a verdade que está revelada. E a Bíblia nos chama para nós crermos. Por quê? Porque nós, como humanidade, nos tornamos indesculpáveis. É isso que diz Romanos 2, versículo 1. Porque Deus, Ele tem se revelado, Deus tem mostrado, Deus tem cuidado, Deus tem derramado a sua misericórdia e do seu amor. Mas, infelizmente, a crise que trata do coração de um, a crise que quebranta o coração de um, pode endurecer o coração de outra pessoa. Que não seja o nosso coração, você que está aí comigo neste culto, que o nosso coração seja maleável, seja transformado, seja pelas notícias boas, seja pelas notícias difíceis. E é em meio ao caos que tornou-se o relacionamento de Deus e dos homens, o Senhor continua a se revelar à humanidade.
Hoje o evangelho tem sido pregado. Talvez nesse tempo aí, nessa pandemia, ainda mais, o evangelho está disponível. É um Deus que se revela durante toda a história da humanidade, desde o livro de Gênesis, onde o homem ali tinha um relacionamento muito próximo, não havia ali o pecado. Deus sempre tomou a iniciativa. Ele se revela um Deus paciente, um Deus misericordioso. Quanto nós exigimos da paciência e da misericórdia de Deus, não é? Esse é o nosso Deus. Mas entenda, quando nós aprendemos isso, que Deus ele se revela pessoalmente, entenda o seguinte, que conhecer a Deus não quer dizer que nós vamos entender o agir de Deus plenamente. Pelo contrário, haverá dúvidas na nossa caminhada. Nós não vamos ter todas as respostas. E vou além, talvez algumas respostas. Nós vamos saber desse Deus Todo-Poderoso, desse Deus que se revela, desse Deus que é amor. Mas é um Deus misterioso. É um Deus que nós não podemos e não conseguimos controlar. É um Deus que não cabe na nossa mente. É um Deus de coisas novas, um Deus maravilhoso. A prova disso, que nós não conhecemos a Deus plenamente, a prova disso é o próprio Abraão. É só nós meditarmos na história dele. Se a Bíblia revela este homem como pai da fé, é porque ele precisou colocar a sua fé em prática. E conhecendo Abraão, a sua fé chegou ali ao limite. Talvez, comparando conosco, passou dos nossos limites. Versículo 18 revela essa frase maravilhosa aqui. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Essa é o resumo da história do patriarca. Por isso, como está a sua esperança? Você está lutando contra a esperança? Você está lutando de uma maneira que não há mais o que crer, não há mais como entender. Talvez você se identifique aqui com Abraão. Eu também faço parte desses que também vivem pela fé. E eu também não tenho todas as respostas, pelo contrário. Eu tenho ainda muitas dúvidas, coisas que são necessárias ainda eu crescer, amadurecer. E quem sabe, entender um pouco mais dessa caminhada da fé. Eu faço parte desse time, estou no mesmo barco também. Olhar para a história, meu irmão e minha irmã, geralmente nos deixa tensos. Quando nós falamos sobre a nossa existência, sobre essas coisas, isso traz uma tensão para o nosso coração. Como será o dia de amanhã? Como será a próxima semana? Como será no meu trabalho? Como será na minha família? Como será aí diante dos altos e baixos? O Senhor nos chama a esperar contra a esperança. Esse é o nosso desafio nessa noite. Cada um de nós na nossa caminhada para conhecer mais a Deus, temos esse desafio. Eu creio que quando Deus chama lá Abraão, a partir de Gênesis capítulo 12, a sair da sua terra, era ali para, não muito mais do que, a partir dele surgiu uma nova nação. Deus chama ali aquele homem para conhecer mais a Deus. E eu creio que esse tempo que vivemos e aqueles que virão ainda, Deus está promovendo isso no nosso coração. Diante das crises, dos altos e baixos, Deus quer se revelar, Deus quer cuidar do nosso coração, Deus quer fazer algo novo na nossa vida. Lembrando do texto de Lucas 18, 27, o que é impossível para os homens é possível para Deus. E Ele está agindo soberanamente. E nos chama, como Abraão,
como homens e mulheres, servos e servas do Senhor, a colocar a nossa fé em prática. E é isso que eu gostaria de tratar com você nesta mensagem. Quero chamar a sua atenção sobre a ação soberana na vida de Abraão, em 3 áreas: no tempo, na sua humanidade, na sua incapacidade. Vamos lá? Em primeiro lugar, Deus revela a sua soberania sobre o tempo de Abraão. Ele é Senhor do tempo. E o texto nos diz que ele vai ser pai ali por volta dos 100 anos. Meu irmão e minha irmã, que milagre que aconteceu. Algo maravilhoso ali na vida daquele homem. Mas o tempo é cruel. E para muitos o tempo não é um aliado, o tempo é inimigo. Todas as vezes que eu penso em algum personagem, é uma curiosidade minha. E se Deus tivesse feito de outra maneira, de outra forma? Vamos pensar assim, na vida de Abraão. Deus poderia ter adiantado a paternidade de Abraão. O que você acha? O que você acha esse pedido aí que você está orando já há alguns anos, Deus já ter adiantado lá no primeiro ano que você orou? Maravilha! E vamos pensar aqui na vida de Abraão. Poderia, no primeiro ano, um ano depois, Deus ter se revelado a esse homem. Ele poderia ter ali o seu filho e ter constituído uma grande família, nação, etc, etc. Porém, quanto tempo se passou desde o seu chamado? Anos, quilômetros ali de estrada, muito tempo, muitos eventos, muita coisa aconteceu. E olhando para essa história, entendendo que Abraão é um homem que estava conhecendo a Deus, a pergunta deve ser, diante desse tempo, o que Deus estava ensinando ao seu servo? O que Deus estava moldando no coração do patriarca? Existe aquela frase muito conhecida: se Deus não muda uma situação é porque Ele quer nos mudar. A realidade é essa, a realidade é dura. Se Deus permite situações adversas, provações para sermos aprovados, provações para nós conhecermos mais a Ele. Se somos provados, é que nós podemos ser aprovados, podemos crescer em graça, podemos crescer em conhecimento de Deus. Deus chama aquele homem para que ele saísse do seu mundo e conhecesse inúmeros lugares, pregasse ali a palavra de Deus e principalmente conhecesse o Deus que é soberano. O tempo faz parte desse processo. O tempo faz parte do processo na sua vida. O tempo faz parte do processo na minha vida. Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Gosto muito de ministrar esse texto aos outros, mas é difícil de ouvir esse texto. Eu gosto muito de dizer isso. Alguém está aflito, alguém está esperando alguma coisa e parece que já chega na nossa boca rapidamente. Tudo tem o seu tempo determinado. Mas quando nós precisamos ouvir isso, ai como é difícil, ai como é duro. Falando por mim mesmo, geralmente nós queremos acelerar o processo. Queremos que seja algo automático. O tempo que nós vivemos, tudo é muito rápido. Mas a caminhada com Deus, a caminhada com aquele que criou o tempo, é de outra maneira. Ele é Senhor do tempo. De fato, nós nos preocupamos muito com o resultado final. Nós nos preocupamos com a resposta da oração, com a nossa vontade realizada, com o Isaac ali, já no colo de Sara, já crescendo, e nós já queremos uma situação, algo rápido. Nós estamos preocupados com a resposta. Deus está preocupado com o processo.
com aquilo que está sendo realizado no nosso coração. E o que Deus está fazendo na sua vida? O tempo está passando. O que o tempo está fazendo na sua vida? Será que é apenas cabelos brancos, rugas, dor nas costas? Vai passando o tempo, nós vamos ficando mais ranzinzas. O que está acontecendo? O tempo está fazendo isso com você ou está aprimorando você, está indo além, aprimorando a sua fé, você se tornando uma pessoa cada vez mais sensível à voz do Espírito, um servo, uma serva, coluna da igreja de Cristo. O que o tempo está fazendo na sua vida, além, das coisas que nós já sabemos que acontecem, das nossas, a perca de cabelo, rugas e tantas coisas. É muito triste perceber que em alguns crentes, a falta de maturidade, a falta de espiritualidade, a falta de domínio próprio. O tempo apenas passou, mas não gerou frutos. Guarde isso, nós estamos preocupados com o resultado, com a bênção ali que chega na nossa mão. Deus está preocupado com o nosso coração, com o processo nas nossas vidas. O tempo para alguns apenas passou e não gerou frutos. E aí nós precisamos ir para 1 Coríntios 3, versículos de 1 a 3, um texto um tanto difícil. Ele diz assim: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Paulo compartilha aqui aos coríntios que o desejo dele era encontrar pessoas profundas na fé, pessoas maduras na fé, colunas da igreja de Cristo. Mas ainda aquela igreja, muitos eram imaturos. O tempo não gerou bons frutos. O tempo não gerou ali o fruto do Espírito. Meu irmão, minha irmã, nós temos orado por essa situação de crise. E a minha experiência, temos orado como família, temos orado como igreja. Mas depois desse tempo, como nós seremos? Como nós vamos viver, continuar a viver a nossa vida? Seja como igreja, família, os nossos relacionamentos, como vai estar o nosso coração depois de tudo isso? Guarde isso, nós estamos preocupados com o resultado. Deus está reinando soberanamente no processo. Nós estamos orando para que tudo isso acabe. Estamos orando, devemos orar mesmo. Eu estou orando por isso. Mas existe um processo e misteriosamente, de forma soberana, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando nos corações, para que Abraão chegasse até Isaac. Existia um processo, para que nós hoje cheguemos até um lugar específico, a resposta da nossa oração. Existe também um processo. Você está preocupado com esse processo? Ou para você tanto faz? Como está o seu coração? A crise tem quebrantado, tem endurecido o seu coração? A palavra de Deus hoje nos traz isso, que Deus está agindo de maneira soberana no tempo, na história, no universo, mas Ele está agindo na sua vida de maneira soberana. Ele está agindo no seu drama, no seu pedido, na sua oração. Tudo que Deus faz é bom, e aquilo que Ele permite misteriosamente, isso é necessário para o nosso bem. Nós não temos controle, nós não opinamos nesse processo. É um Deus que se revela soberanamente sobre o tempo de Abraão.
mas também é um Deus que revela a sua soberania sobre a humanidade de Abraão. Abraão era um homem, como você e eu. Somos homens, mulheres, somos seres humanos. Versículo 19, diz assim, Romanos 4,19: e sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Imagina ali Abraão, tem a promessa, tem a voz de Deus, mas os dias estavam passando. Tem ali a certeza de quem é Deus, que Deus o chamou, mas os dias estavam passando. O seu corpo estava ali cada vez mais debilitado. Sara não podia ter filhos. Os dias passam e nós não somos mais os mesmos. Não é isso? A idade vai passando, as nossas limitações vão ficando cada vez mais evidentes. A necessidade de dependermos mais de Deus, isso vai sendo cada vez mais, vamos tendo cada vez mais a certeza disso. E aí nós precisamos ir para 2 Coríntios 4,16, para estimular a nossa fé e a nossa confiança. Diz assim, 2 Coríntios 4,16: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Diante da nossa humanidade, nós precisamos olhar para aquilo que é atemporal, olhar para aquilo que é eterno, olhar para aquilo que não se desgasta. A idade vai chegando, as nossas limitações vão batendo na nossa porta. Precisamos aprender a contemplar as coisas eternas que duram para todo sempre. Porque se a nossa alegria está apenas nas condições do nosso corpo, do nosso exterior, do nosso físico, na nossa aparência, a tendência é nos frustrarmos. A tendência é nós nos escandalizarmos. Você já deve ter dito isso: meu Deus, como aquela pessoa envelheceu, mas é o normal. Como aquela pessoa está diferente, porque essa é a nossa condição. Temos um prazo de validade. Somos seres limitados, envelhecemos. Abraão tinha promessa, talvez a pessoa que recebeu a maior promessa de todos os tempos, uma grande nação. Povos serão abençoados pela sua vida. Mas Abraão, se ele olhasse para si mesmo, ele ficaria frustrado. Se Abraão olhasse para a sua condição, isso seria a derrota de Abraão. Por isso, ele não faz isso. Versículo 20 de Romanos 4 diz que, sem enfraquecer na fé, né? Diz aqui, versículo 20, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Aprenda isso. A tendência na nossa caminhada é olharmos para nós mesmos, é olhar para as nossas fraquezas, olharmos para os nossos dramas, para as nossas limitações, para a nossa humanidade. Abraão foi tentado em tudo isso. Certa vez Deus se revela a ele e Abraão abre o seu coração e diz: Senhor, de que vale a tua promessa se eu não tenho filhos? Deus é todo poderoso, Ele promete, Ele cumpre, Ele é o Deus maravilhoso, Deus soberano. Mas quando nós olhamos para as nossas fraquezas, quando nós olhamos para as nossas limitações, como isso é difícil. A frustração bate na nossa porta.
Abraão foi tentado nisso tudo, a cada ano. A promessa de ter um filho cada vez ficava mais distante. É triste nós contemplarmos a nossa humanidade. É triste olharmos para nós mesmos e encararmos os nossos pecados e as nossas imperfeições. É triste muitas vezes quando nós estamos lá, só a gente mesmo, né? E você olha para si e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou falho, sou pecador, sou humano. No Antigo Testamento, o sacerdote oferecia os sacrifícios pelo povo, você se lembra disso? Mas primeiro ele oferecia sacrifícios para si mesmo, para que Deus perdoasse o seu pecado. Essa é a luta do pregador também, aquele que prega as Escrituras. Primeiro ele precisa enfrentar os seus pecados, primeiro ele precisa enfrentar os seus fracassos, para depois então proclamar as Sagradas Escrituras. Não pense que o pregador bem-sucedido é aquele que deixou de pecar, não. Mas é aquele que apresentou o seu lamento, a sua humanidade, os seus fracassos, as suas necessidades diante de Deus. E aí então ele é revestido e pode edificar outros. Na verdade é uma vida de disciplina, para nós olharmos para Deus e dependermos dele. Nós somos tentados a olharmos para as nossas lutas, para os nossos dramas e nos paralisarmos. Aí nós precisamos colocar Hebreus capítulo 12 em prática, né? Hebreus 12, versículos 2 e 3, diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Nós não conseguimos, nós somos incapazes. Abraão foi incapaz, Abraão também não foi perfeito, mas Cristo foi capaz. Por isso a Bíblia nos convida a não olhar para as nossas limitações, a não olhar para os defeitos, a não nos preocuparmos e paralisarmos a nossa vida diante da nossa humanidade, mas a contemplar pela fé aquele que tem o poder, aquele que é maior do que Abraão, aquele que é Deus que nos ajuda, que nós possamos manter os nossos olhos fixos em quem tem todo o poder. Jesus é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor da nossa humanidade, Ele está no controle de tudo. E por fim, olhando para Abraão, Deus também revela a sua soberania sobre a incapacidade do patriarca, a incapacidade de Abraão. Versículo 19 revela a esterilidade de Sara. Ainda para deixar a vida de Abraão mais difícil, para ele ser ali um homem cheio de fé mesmo, a sua esposa não poderia ter filhos. Nós precisamos também lembrar, né, outro texto interessante que fala deste casal, Hebreus capítulo 11, versículos 11 e 12. O texto de Romanos diz que ela é estéril, mas Hebreus vai um pouquinho mais além, né? Hebreus 11, versículos 11 e 12. Pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu o poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Além dela ser estéril, Hebreus vai um pouco além. Olha, um casal, um homem e uma mulher praticamente mortos. Não existia nenhuma condição fisiológica, não existia nenhuma, não era possível aquilo. A história de Abraão nos ensina uma realidade, algo tremendo e profundo.
a nossa incapacidade de sermos salvos. Isso era impossível na história de Abraão. Era impossível gerar filho. Era impossível continuar ali a sua descendência. É impossível pelas nossas próprias forças, os nossos próprios méritos, alcançarmos a salvação. Isso é algo profundo. O nascimento de Isaac é um milagre, é algo sobrenatural. Somente Deus poderia fazer aquilo. Um casal que não podia ter filhos, praticamente morto. Eles estavam à espera de um milagre. E assim é a nossa conversão. Assim é a conversão de um homem e de uma mulher. Nós não podemos nascer de novo pelos nossos próprios méritos, pela nossa própria capacidade ou pelos nossos próprios esforços. A história de Abraão aponta para alguém maior do que ele, o Senhor Jesus. Aquela família, Abraão, Sara e Isaac, uma família que só foi possível diante de uma intervenção divina. Hoje algumas famílias só podem continuar, só podem existir, só podem sobreviver se Deus entrar com providência, somente uma intervenção divina, para cuidar ali dos corações, para abençoar relacionamentos. A salvação de uma pessoa é obra do alto, uma revelação divina, algo que está muito além daquilo que nós podemos entender. Essa intervenção divina que talvez você que está me vendo aí hoje, você está precisando na sua vida, a sua família. Você tem colocado aí a vida de alguém diante de Deus. E isso, como ali aquele milagre na vida de Sara, na vida de Abraão, somente Deus pode fazer isso. Duas palavras são muito importantes em Romanos, para nós entendermos o processo de salvação: a justificação e a reconciliação. Por meio de Cristo, Deus nos torna justos diante do Pai, reconciliados de inimigos de Deus para amigos de Deus. Isso está falando em Romanos 5. E amanhã nós vamos dar continuidade nesta mensagem, esperando contra a esperança. Vamos continuar nesse tema. E agora nós vamos orar pela sua vida, buscando a um Deus soberano, que é Senhor do tempo, que é Senhor da nossa humanidade, que é Senhor da nossa incapacidade. Gostaria que você abrisse seu coração e dissesse isso para o Senhor: Senhor, eu sou incapaz de produzir a minha salvação, sou incapaz de salvar alguém, Senhor. Sou incapaz pela minha humanidade. A minha visão do tempo é muito limitada. E muitas vezes nós sofremos com o tempo. Que você, juntamente comigo, possamos esperar contra a esperança. Possamos aguardar o livramento de Deus. Oremos.